Olá, queridos! Bem-vindos à segunda parte da nossa aula de antihipertensivos 2. Na primeira parte desta aula, conversamos sobre os fármacos simpatolíticos. E neste momento conversaremos, então, nessa segunda parte, sobre os fármacos vasodilatadores diretos. O prof. já vai aproveitar aqui a imagem de abertura desta nossa aula para mostrar para vocês a importância da vasodilatação. Aqui na imagem da esquerda, nós temos um vaso em constrição. Vejam o lumen desse vaso. E aqui, na imagem da direita, nós temos um vaso em dilatação. Vejam que o lumen desse vaso, o diâmetro desse vaso, aumenta muito. E mais importante, né, tão importante quanto esta vasodilatação, é justamente a diminuição da pressão no interior desse vaso. Nós sabemos que na camada endotelial do vaso, que é aquela última camadinha que fica entre o vaso e o sangue, composto aí, essa camada que é composta por células endoteliais, as células endoteliais, pessoal, elas produzem óxido nítrico. Como nós vimos na nossa aula anterior, o óxido nítrico é um potente vasodilatador. Então, a integridade dessas células endoteliais é muito importante para garantir a viabilidade, a produção de óxido nítrico e a dilatação desse vaso. Quando nós temos o sangue passando com muita pressão no interior do vaso sanguíneo, quando o sangue passa com muita pressão na parede do vaso, ele acaba que lesiona o endotélio. É algo que nós chamamos de shear stress, que é esse estresse de cisalhamento que acontece do sangue passando com muita pressão no endotélio. O endotélio lesionado, pessoal, é um endotélio disfuncional. Ele produz menos óxido nítrico. Então, com isso, o vaso tem mais dificuldade para fazer a dilatação. É um vaso que tende a ficar mais duro, mais enrijecido. E isso é extremamente ruim para o nosso paciente hipertenso. Esse enrijecimento arterial, que pode predispor também outras doenças cardiovasculares. Tá, pessoal? Então, é muito importante nós mantermos a viabilidade endotelial e garantirmos também essa importante vasodilatação. E esse é o assunto da nossa aula de hoje, né? Então, nós já estudamos os fármacos diuréticos, estudamos os fármacos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aula de antihipertensivos 1. Estudamos já na primeira parte da aula de antihipertensivos 2 os fármacos simpatolíticos. E hoje nós estudaremos os vasodilatadores, que são fármacos que modulam o tônus do músculo liso vascular. E esses fármacos vasodilatadores, eles são divididos em duas classes. Primeiro, fármacos doadores de óxido nítrico, que são fármacos que aumentam a disponibilidade, a produção de óxido nítrico e garantem essa vasodilatação. E nós temos ainda os fármacos que bloqueiam os canais de cálcio lá no vaso. Bloqueando o canal de cálcio, a gente bloqueia a contração muscular. E com isso a gente tem como efeito a vasodilatação, tá? Vamos começar aqui falando de doadores de óxido nítrico, mas antes de falar propriamente dos fármacos, eu gostaria de relembrar aqui com vocês o processo fisiológico de contração e relaxamento muscular vascular. Com certeza vocês já viram isso com mais detalhes nos estudos prévios, né, em especial de fisiologia, mas vamos apenas pontuar aqui para vocês os pontos principais, né, destacar os pontos principais da contração de célula muscular lisa para vocês entenderem o mecanismo de ação destes fármacos. Vamos começar aqui com o processo de contração. Então, nós temos na célula muscular lisa vascular, pessoal, canais de cálcio. E esses canais de cálcio, eles são do tipo L, são regulados por voltagem. Quando abertos, estes canais permitem o influxo de íons cálcio. No interior da célula muscular lisa, a entrada do cálcio através desses canais de cálcio faz o quê? Ativa um complexo que nós chamamos de cálcio-calmodulina. Faz um complexo cálcio-calmodulina, na verdade. E esse complexo vai ativar quem? Ativa a sinase da cadeia leve de miosina. Por que é importante nós ativarmos essa sinase ou quinase? É essa sinase de cadeia leve de miosina que vai fazer a fosforilação da miosina de cadeia leve. Então, faz a fosforilação da miosina de cadeia leve e, consequentemente, pessoal, nós temos a formação de pontes cruzadas de actina e miosina que levam à contração
muscular, né? Então, aqui nós estamos falando de célula muscular lisa vascular, consequentemente, contrai essa célula, eu tenho aí um processo de vasoconstrição. Claro, aqui para a farmacologia, é importante que vocês conheçam esse mecanismo, sim, mas o que é mais importante que vocês entendam aqui para a farmacologia é que quando nós temos a entrada do cálcio na célula muscular lisa, através da ativação de complexo cálcio-calmodulina, ativação de cadeia leve de miosina, nós temos como resposta a contração muscular. O oposto vai acontecer pela ação do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um gás produzido pelo nosso organismo. E o que o óxido nítrico faz? Ele vai levar à desfosforilação da cadeia leve de miosina. Lembrem-se, eu acabei de falar para vocês que a fosforilação da cadeia leve de miosina faz formação de pontes cruzadas actina e miosina e leva à contração. Se eu tenho a desfosforilação da cadeia leve de miosina, a desativação da cadeia leve de miosina, consequentemente, eu vou ter aqui um relaxamento muscular. Então, o cálcio ele vai mediar processos de contração muscular e o óxido nítrico ele medeia processos de relaxamento muscular. Pensando no nosso paciente hipertenso, que tem um vaso mais constrito e mais enrijecido, por vezes um endotélio disfuncional para a produção de óxido nítrico, como é que eu vou modular isso farmacologicamente falando? Eu posso utilizar fármacos que vão bloquear o canal de cálcio. Bloqueei o canal de cálcio, o cálcio não entra na célula, consequentemente não tem ativação de toda essa cascata e, consequentemente, eu não tenho contração, não tenho vasoconstrição. Ou ainda, eu posso utilizar fármacos que vão aumentar a biodisponibilidade, a produção de óxido nítrico, aumenta a produção de óxido nítrico, esse óxido nítrico ele penetra aqui na membrana da célula e leva a um relaxamento. Independente da modulação farmacológica que eu faça, tanto bloqueando o canal de cálcio ou aumentando a produção de óxido nítrico, eu tenho como resposta terapêutica a vasodilatação e diminuição da pressão arterial do nosso paciente. Então, esse é o mecanismo de ação desses fármacos vasodilatadores. Em relação, queridos, aos fármacos que doam óxido nítrico, né, que eles levam uma produção aumentada de óxido nítrico, nós tínhamos dois grandes representantes, a hidralazina e o minoxidil. Se vocês pegarem livros mais antigos de farmaco, eles ainda trazem o minoxidil, porque era utilizado por via oral como fármaco antihipertensivo. Entretanto, o principal efeito adverso do minoxidil era crescimento de cabelo. Ele promovia a hipertricose, aumenta o crescimento do cabelo, né? Tem mais fios, o cabelo fica mais grosso. Esse era o efeito adverso do minoxidil. Também, não só em cabelo, mas também esse efeito poderia acontecer com pelos no corpo. Então, vejam, pessoas que têm queda de cabelo ou têm pouco cabelo, querem aumentar o cabelo, se beneficiaram com este efeito adverso do fármaco, né? Então, hoje nós já não temos mais o minoxidil por via oral para o tratamento da hipertensão. A indústria farmacêutica desenvolveu a apresentação desse fármaco em forma de solução capilar, então ele é utilizado de forma tópica, aplica no couro cabeludo, e por promover essa vasodilatação, esse fármaco leva a um aumento de cabelo, tá? Então ele é utilizado para a terapia capilar hoje para promover hipertricose. Não é mais utilizado para o tratamento da hipertensão, descontinuado. E o representante que nós temos hoje como vasodilatador doador de óxido nítrico é a hidralazina. A hidralazina, pessoal, ela aumenta a produção de óxido nítrico e faz essa vasodilatação. Esse fármaco é o fármaco também de escolha para o tratamento da hipertensão em gestantes, em mulheres gestantes, né? Quais são os fármacos que geralmente nós usamos para tratar a mulher gestante que tenha hipertensão? Nós utilizamos a hidralazina e também podemos utilizar a metildopa, um fármaco agonista de receptor alfa-2. Então, essa é a particularidade da hidralazina. Ela pode ser utilizada em gestantes. E não é fármaco de primeira escolha para o tratamento da hipertensão. Nós temos todas as outras classes de fármacos que nós já estudamos, os fármacos que geralmente nós começamos a tratar o nosso paciente.
Então, em situações de hipertensão grave, aí nós optamos por tratar o nosso paciente com a hidralazina. Aqueles estágios muito avançados de hipertensão, que nós não conseguimos controlar a hipertensão do nosso paciente com as outras classes de fármacos, aí nós podemos lançar mão de utilizar a hidralazina, geralmente em associação com outros fármacos antihipertensivos, e aqui nós podemos associar com beta-bloqueador, nós podemos associar com diuréticos, nós podemos associar com fármacos inibidores da ECA. Tá? Então, não é primeira escolha de tratamento para pacientes hipertensos em geral, mas é fármaco utilizado para o tratamento da hipertensão em gestantes, a hidralazina e a metildopa, tá? Efeitos adversos da hidralazina: cefaleia, retenção hídrica e taquicardia reflexa. A retenção hídrica e a taquicardia reflexa, a retenção hídrica vai acontecer por essa importante vasodilatação que o fármaco promove, fica mais líquido retido no organismo, e taquicardia reflexa é mecanismo compensatório. Esses efeitos adversos nós conseguimos controlar associando outros fármacos. Tem retenção hídrica? Usa um fármaco diurético que diminui essa retenção hídrica. Taquicardia reflexa, quem controla a taquicardia são fármacos beta-bloqueadores. Tá? Então, a gente consegue contornar estes efeitos adversos. E tem um outro efeito adverso que é classicamente relacionado com o uso da hidralazina. Ele acomete cerca de 10 a 20% dos pacientes que usam esse fármaco. E esse efeito é uma reação do tipo lúpus, né? Que nós chamamos de síndrome lupus-like. Parece lúpus, né? E nós temos algumas formas de lúpus que são induzido aí por drogas, por fármacos. E um dos fármacos que pode induzir, né, esse tipo de reação que nós chamamos de LID é a hidralazina. O que é lúpus, né? Em linhas gerais, para vocês aqui, para contextualizar. Doença inflamatória crônica, geralmente de origem autoimune. O que o paciente apresenta? Dor em articulações, né? E essas dores podem acometer todas as articulações. E essas dores articulares podem vir ou não acompanhadas de inchaço, de edema articular. O paciente também tem alterações na pele, então geralmente manchas avermelhadas no rosto. Pode ter também, pessoal, queda de cabelo, tá? Então, é um quadro inflamatório que aqui é desencadeado pelo uso do fármaco. Isso acontece, como eu disse a vocês, em cerca de 10 a 20% dos pacientes que usam hidralazina. E aí, quando isso acontece, é necessário fazer a interrupção do fármaco e, geralmente, o quadro ele é revertido, bem? Então, é síndrome lupus-like. Lembra muito lupus, porque tem muitos desses sintomas que o paciente com lupus tem. Bom, então, doador de óxido nítrico, nós estudaremos aqui apenas um representante, que é a hidralazina, em uso hoje no mercado, fármaco em especial utilizado para o tratamento da hipertensão em gestantes e ainda para tratamento e manejo do paciente com hipertensão grave que não respondeu aos outros tratamentos com as outras classes. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre os fármacos que vão bloquear o canal de cálcio. Bloquear o canal de cálcio leva a um relaxamento do vaso, uma vasodilatação. E aqui, pessoal, esses fármacos bloqueadores de canal de cálcio, eles são divididos em duas classes principais. Os fármacos vasoseletivos, ou seja, são fármacos bloqueadores de canais de cálcio do vaso, tá? De musculatura lisa lá do vaso, que nós chamamos de fármacos dihidropiridínicos, principais representantes, amilodipino, felodipino e nifedipino. Esses são fármacos bloqueadores de canais de cálcio, com maior seletividade para os canais de cálcio lá do vaso sanguíneo, que nós chamamos de fármacos dihidropiridínicos. E nós temos os fármacos que eles têm uma maior afinidade por bloquear canais de cálcio lá no músculo estriado, lá no coração. São fármacos que nós chamamos de bloqueador de canal de cálcio cardioseletivos. Eles bloqueiam mais os canais de cálcio cardíacos. Representantes destes fármacos, diltiazem e verapamil. São os fármacos não dihidropiridínicos. Queridos, bloqueador de canal de cálcio vai bloquear canal de cálcio em músculo liso, os dihidropiridínicos.
tá? Que é amlodipino, felodipino, nifedipino. E bloqueador de canal de cálcio bloqueia canal de cálcio lá na musculatura cardíaca, que são os não dihidropiridínicos, diltiazem e verapamil. Esses bloqueadores de canais de cálcio não bloqueiam canais de cálcio em musculatura esquelética, por exemplo, tá bom? É só em musculatura lisa e lá no músculo cardíaco, na musculatura estriada cardíaca. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre esses fármacos. Aqui é as imagens deles, para vocês já irem se habituando e conhecendo-os, né? Então, os cardioseletivos, principais representantes aqui, ó, verapamil e diltiazem, e os fármacos vasoseletivos, amlodipino e nifedipino. Bem, pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês? Esses fármacos, eles não são utilizados só como fármacos antihipertensivos. Esses fármacos, eles também são utilizados como fármacos antiarrítmicos e como fármacos antianginosos. Eles tratam o paciente que tem hipertensão e arritmia, eles tratam o paciente que tem hipertensão e angina. E esse tratamento da arritmia, obviamente, ele vai ser feito por fármacos que têm uma maior afinidade por canais de cálcio cardíacos, os cardioseletivos, tá? Do que pelos fármacos vasoseletivos. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Se vocês forem estudar mais a fundo esses fármacos, vocês verão que eles são utilizados, por exemplo, lá no tratamento da angina, né? Lá no tratamento de arritmias cardíacas. Então, vejam, aqui nós estamos falando já de pacientes em estágios mais avançados de doença cardiovascular, em especial quando nós falamos de verapamil e diltiazem. Eles também são utilizados no tratamento da angina, coronariopatias e de taquicardias. Esses fármacos controlam essas taquicardias, essas taquiarritmias que acontecem, especialmente as supraventriculares, mas isso vocês estudarão com mais detalhes quando vocês estiverem lá no módulo de vocês de cardiologia, tá? Então, prof, é utilizado o verapamil e o diltiazem para ajudar a controlar a pressão arterial? Esses fármacos podem ser utilizados aí em associação com outras classes de fármacos antihipertensivos, mas geralmente quando nós utilizamos esses fármacos é para o paciente que tem angina, é para o paciente que tem arritmia cardíaca, tá? Então tem essas condições atreladas e associadas. E o amlodipino e o nifedipino, queridos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para a grande utilidade desses fármacos, né? Então, esses fármacos, eles são muito úteis no tratamento da hipertensão em algumas situações em específico, como, por exemplo, o fármaco de primeira escolha é contraindicado, né? Ou o segundo fármaco da associação é contraindicado. Exemplo, propanolol, que eu disse para vocês que ele faz broncoconstrição, é contraindicado em pacientes que têm situações de broncoespasmo. Nessa situação, ao invés de utilizar o propanolol, nós poderíamos associar aqui no nosso paciente um bloqueador de canal de cálcio. Os bloqueadores de canais de cálcio, eles também são fármacos muito seguros para o paciente diabético. Então, o paciente hipertenso e diabético, ao invés de associarmos um fármaco beta-bloqueador para fazer manejo da pressão arterial do paciente, nós podemos utilizar um bloqueador de canal de cálcio. Ou ainda, utilizei no meu paciente um diurético, associei um fármaco inibidor da ECA. O paciente desenvolveu muitos efeitos adversos relacionados aos inibidores da ECA. Eu posso substituir a classe, trocar a classe dos inibidores da ECA por um bloqueador de canal de cálcio, tá? Então, vejam como nós temos aqui um fármaco que ele é bem plural, né, para fazer essa associação com outros fármacos, em especial quando nós temos falha na resposta terapêutica ou ainda presença, né, alta incidência de efeitos adversos. Ainda fármacos que podem ser utilizados com segurança em pacientes diabéticos e em pacientes com broncoespasmo, asma, DPOC e outras condições, certo? Então, essa é a principal vantagem aí dos fármacos bloqueadores de canais de cálcio. Efeitos adversos relacionados com esta classe. Rubor facial, que é uma incidência relativamente comum aí nos pacientes. O rosto tende a ficar
com rubor, e isso tende a limitar o tratamento também, a adesão ao tratamento, né, por conta desse efeito adverso. Constipação intestinal também pode acontecer, edema, e esse edema, em especial, edema periférico, edema de membros, que é um efeito adverso bastante relacionado com bloqueador de canal de cálcio, justamente porque faz essa importante vasodilatação, e isso tende, né, a reter mais líquido, a fazer esse extravasamento. Hipotensão, vejam que são todos efeitos adversos decorrentes dessa intensa vasodilatação. Fadiga, né, que pode acontecer também. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato: os bloqueadores de canais de cálcio, tanto os dihidropiridínicos, mais vasoseletivos, quanto os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, os mais cardioseletivos, eles promovem inotropismo negativo, tá? Então, eles diminuem a força de contração do coração. Por isso, esses fármacos são geralmente contraindicados em pacientes com insuficiência cardíaca. No paciente com insuficiência cardíaca, o coração ele já não está contraindo com a força suficiente. Ele não tem um inotropismo positivo, né? Ele contrai com pouca força. E se nós estamos utilizando aqui um fármaco que faz com que esse coração contraia também com menos força, que ele faz um inotropismo negativo, né, diminui a força de contração do coração, eu posso agravar a condição do meu paciente com insuficiência cardíaca. Tá? Então, por esse motivo, esses fármacos são contraindicados nestes pacientes. Bom, essas foram as referências que a prof utilizou para preparar essa aula para vocês. Recomendo que vocês leiam os livros, aprofundem o estudo, acessem nosso roteiro de estudo. Caso vocês tenham dúvidas, enviem uma mensagem, vai ser um prazer atender vocês, podem mandar um e-mail. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a elucidar pontos chaves relacionados aos fármacos doadores de óxido nítrico e bloqueadores de canais de cálcio. Obrigada pela companhia e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Um beijão, um abração, pessoal. Fiquem com Deus.